Então vamos esquentar as coisas aqui. O nosso assunto continua sendo rock. O estilo que influencia a cultura em diversos países, especialmente no lado ocidental, mais especificamente nos Estados Unidos, né? Então nós temos um curso que se propõe a discutir a estética e ruído, o rock e as transformações culturais nos Estados Unidos e, por que não, já que a gente é super influenciado pela cultura americana, aqui no Brasil, na sociedade, né? Sociedade brasileira. Por isso a gente está recebendo o professor da UBRA, Moisés Pinto Neto. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Obrigado. Gostei da iniciativa porque sou roqueiro, né? Eu sempre assumi que é o meu estilo predileto. Eu quero entender uma coisa. Aqui diz assim, ó, como é essa influência? Eu poderia dizer qual a influência, mas acho melhor a gente falar no plural. Quais as influências do rock? Porque eu estou pensando aqui, além da música, moda, comportamento, entre outras coisas, né? Exatamente. Na verdade, é difícil hoje em dia separar a cultura da música, né? Já que a música é basicamente um artefato essencial da cultura. E esse curso aí, na verdade, ele é uma continuação de um curso, embora ele não demande ter frequentado outro curso que aconteceu no semestre passado, que foi sobre o rock no Reino Unido. Né? Então foi a parte dos Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, e agora então a gente está focando na outra grande escola de rock, que são os Estados Unidos. Né? Então, basicamente, a ideia é fazer um apanhado das relações entre a música e a cultura, desde o surgimento do rock, né, nos anos 50 até os dias de hoje. Bom, dá pra gente dizer que os anos 80 foram o ápice do rock no Brasil. A gente tinha um movimento muito forte, né, de diferentes estilos dentro do universo do rock. O que aconteceu? Será que os estilos se diversificaram? Como a Letícia tinha falado no primeiro bloco, rock está mais como uma atitude, né, do que propriamente o estilo musical. E isso acabou, então, pluralizando o que a gente imagina de rock. Não é que ele perdeu força, e sim que ele se pluralizou? Sim. Na verdade, eu vejo assim, que, na minha opinião, a principal banda de rock brasileiro foram os Mutantes. Né? Então, uma banda dos anos 60, 70... então o rock já vem dessa época, mas de fato os anos 80 foi o momento em que o rock, digamos assim, tomou a frente da música brasileira na emergência do punk, do pós-punk no cenário brasileiro, aquelas bandas que a gente conhece, Titãs, Legião Urbana, Capital Inicial, essas bandas que hoje são até hoje muito conhecidas. Né? Algumas continuam em atividade? Algumas continuam em atividade, inclusive, né? O Barão Vermelho, o Cazuza. E hoje eu vejo assim... A década passada foi uma década bem roqueira, ainda que muitas pessoas enxerguem isso como algo que não aconteceu. Mas, de fato, para a juventude, houve assim, uma inserção bem grande do rock. Inclusive, a gente observa assim, em boates, nightclubs, que voltaram a tocar rock, coisa que não se ouvia há bastante tempo. A música eletrônica e dance tinham tomado basicamente todo o cenário. Nessa década, eu considero que o rock voltou um pouco para o underground, voltou um pouco a ser um pouco mais alternativo. Mas a gente tem boas bandas em atividade, ainda que sejam mais independentes, né? Indies, né? Como se costuma dizer. Né? Então... Por exemplo, aqui do ano passado, alguns discos bons, né? Bugarins, aqui do Rio Grande do Sul, Ian Ramil, o Supercordas, Karina Burr. Eu acho que tem várias boas bandas novas surgindo, ou enfim, em plena atividade no rock nacional, mas com um viés um pouco mais underground, né? Um som um pouquinho mais psicodélico, um pouco mais pesado, não tanto aquela batida mais assim, comercial, mais próxima do pop. Né? Muito do que se importou ou até mesmo se exportou, eu me lembro, por exemplo, do Titãs tocando na Argentina, Paralama do Sucesso, né, Portugal também. Claro, está dentro da indústria cultural, né, o que é comercializado, o que o mercado comercializa. E naquela época o rock era popular. Hoje a gente tem assim... funk, sertanejo universitário, entre outras coisas. No sertanejo a gente tem a presença muito forte da guitarra, né? E o funk com letras de contestação ou de provocação, né? Um pouco do que o punk fazia em determinado momento, né? Chocando a sociedade. Dá pra gente dizer que o rock tá ali na sua atitude, ou a gente tem que classificar rock mesmo com o rótulo ligado à música, moda? Na verdade, eu acho que o rock não tem uma essência, né? O rock é, desde o começo, uma permanente experimentação. Né? Se a gente pensar
vai de Elvis para Beatles, depois os Beatles na própria trajetória deles mesmos, Pink Floyd, punk, é uma constante mutação, uma constante metamorfose rock. Então, tem muita gente que é identificada assim com aquele rótulo de purista, né, que acha que rock é só aquilo que tem bateria, baixo, guitarra e vocal, né, aquela formação clássica assim do rock. Eu acho que essa visão hoje em dia já não se sustenta, né? Por exemplo, uma das principais bandas de rock em atividade, que é o Radiohead, por exemplo, utiliza elementos eletrônicos. O último disco é repleto de violino, som minimalista. Então, essa ideia de uma pureza do rock não se sustenta. Como, digamos assim, um adepto do estilo, alguém que gosta muito de escutar, tem um pouco de dificuldade de considerar que funk e sertanejo seriam, digamos assim, o rock hoje em dia. Mas, com certeza, em alguma escala, eles são herdeiros do rock, no sentido de que o rock foi uma das principais válvulas de disseminação das contraculturas, né? Da ideia de uma contestação cultural, de uma juventude rebelde, né? De um certo descontentamento em relação aos valores. Então, todo esse lastro cultural que o rock serviu de base durante muito tempo para mobilizar, né? Por exemplo, lá nos anos 60, com a Guerra do Vietnã, com uma série de movimentos que foram acontecendo ao longo da história do rock. Então, acho que esse elemento pode ser que a gente identifique em alguma escala nesses outros ritmos musicais. Né? E na manifestação do pop, como figuras como Michael Jackson, Madonna, entre outros, que sempre foram, ou pelo menos a Madonna, lembro, ativista, Lady Gaga hoje, dentro do universo pop, que tem uma postura, digamos assim, rock. Né? Agora vamos falar do curso propriamente, conteúdo, o que o pessoal vai encontrar no curso? Sim, o curso são 3 aulas, né? Na verdade, são aulas dialogadas, né? São aulas mais informais, a gente escuta bastante música, a gente não passa todo o tempo falando, na verdade a gente aproveita para fazer uma retrospectiva ali, então quem gosta de escutar vai também ter um bom momento ali, eu acredito. E ele começa, então, nos anos 50, com toda a herança da música negra, sobretudo do jazz, do blues, do rhythm and bass, que vão chegar no rock, né? Então, aqueles primeiros roqueiros, Little Richard, Chuck Berry, passa pelo Elvis, e aí o quanto o Elvis representava um elemento de choque em relação àquela cultura puritana, moralista dos anos 50. Então, aquela sinergia entre Elvis e James Dean no início dos anos 50, ali naquela época dos chamados anos dourados. Depois, nos anos 60, né, o Flower Power, né, aquele movimento que nos Estados Unidos, no caso, que vai ser meu foco, bandas como Jefferson Airplane, o Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, né, todas essas bandas bem significativas daquele momento das contraculturas, a contracultura hippie, uma outra experimentação da vida, a ideia do amor livre, voltar ao campo, né? Então todo aquele momento de crítica cultural que caracterizava os anos 60. Isso no primeiro dia já vai ser uma dose bem grande de música e de informação. E aí, no segundo dia, a gente vai passar, então, pro final da década de 70, ali, então, Velvet Underground, aquele cenário nova-iorquino, mais sujo, mais né? urbano. Mais urbano, aquela estética mais suja, que vai dar origem ao punk, né? Então, Television, Ramones, Patti Smith, todos aquele circuito cultural nova-iorquino que vai dar origem, então, ao punk. Aí passamos pro punk, depois vamos pro grunge, né, que foi também, particularmente para mim, uma época que foi bem importante, foi a época que eu comecei a escutar rock. Então... Já éramos nascidos nessa época. Exato, né? Então a primeira banda de muita gente é o Nirvana, né? Então vai ter um momento especial para o Nirvana, que para essa geração foi bem importante, né? Então aquele vazio cultural dos anos 90 e aquela música rebelde do Nirvana, aquele protesto, aquela longa disputa contra a MTV, né? Que o Nirvana, o Pearl Jam, todas essas bandas, até chegar no momento atual, Strokes e outras bandas mais contemporâneas, Interpol, algumas bandas, essas bandas. Muito bom. Olha, vou fazer o seguinte, eu estou interessado, dizer assim, você que está interessado, nós que estamos interessados. A gente está vendo aqui o site da Ubra, né, para você ter mais informações, www.ubra.br. É só botar lá para achar o curso de extensão. Por favor, professor, faça o convite. Quem quiser mais informações, algum telefone para contato? O e-mail, o telefone eu não consegui decorar, mas o e-mail é extensão.poa,
ubra.br. Né? Então, Sim. ali se pode pegar as informações e todos os dados necessários ou entrar no site e procurar, né, esse Estética do Ruído, e ali vai ter informações. O curso é no dia 24, que é uma sexta-feira, no dia 25, sexta-feira de noite, das 7 às 10, e sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, e depois retomamos da 1 às 5 da tarde para finalizar. Para aprender muita coisa e também para curtir uma boa música. Parabéns pela iniciativa, professor. Muito obrigado. Bem legal mesmo. E então, keep rock in a free world. Tá bom? Valeu, professor Moisés. Seja bem-vindo.